Podemos começar? Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando, então, a nossa live aqui da nossa mesa redonda. Meu nome é Sandra Santos, mais conhecido como Sandra Santos Tadini, mãe típica de duas meninas e mãe atípica do Luca, que tem autismo. Formada em letras, português e inglês, sou professora readaptada na rede estadual, tenho cursos do Programação Rise nos Estados Unidos, Startup e New Frontiers, em Massachusetts, e sou pós-graduanda em ABA, Análise Aplicada do Comportamento, pela CBI of Miami, coordenadora municipal do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, e presidente da AMA, Associação de Amigos do Autista de Barretos. Nós estamos aqui na segunda edição da Mesa Redonda, Autismo, um mundo a descobrir. Tivemos a primeira edição em abril de 2019, no auditório da FACISB, e em 2020, em virtude da pandemia, nós não conseguimos realizar, e estamos voltando aqui direto dos estúdios da Faculdade FACISB, em formato online, encerrando o mês mundial de conscientização do autismo. Hoje nós teremos a participação do Dr. Fernando Baes-Ansei, psiquiatra, e da doutora Simone Pires, médica, nutróloga e especialista em autismo. Pessoal, compartilhe o link no Facebook da FACISB para que mais e mais pessoas compartilhem. Esse evento tem o apoio da FACISB, tem o apoio da AMA, Associação Amigos do Autista de Barretos. Aliás, agende a sua visita lá na AMA, 33241888. Vamos fazer uma visitinha lá para conhecer. Faculdade de Barretos, cursos de Psicologia e Nutrição, MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil de Brasília, e OAB, 7ª Subseção de Barretos. Esse evento tem como objetivo encerrar as comemorações do mês de abril, que é o mês mundial de conscientização do autismo, de uma forma que seja informativa, esclarecedora, de apoio às famílias e, além de tudo, agregar conhecimento. Para quê? Para desmistificar o autismo, né? Mostrar os tipos de tratamento, os direitos dos autistas e falar sobre a inclusão escolar, escola especial ou escola inclusiva, e o acolhimento às famílias em tempos de pandemia. Nós também queremos agradecer ao Centro Acadêmico da FACISB, ao Nicolas, e também ao Matheus, que é da Atlética da FACISB, que estão contribuindo para que seja realizado aí o nosso evento. Nosso agradecimento também a Rosemary Mendes, né, a professora aqui da FACISB, também a doutora Roberta Petrosic, que estarão, a partir de amanhã, mediando as lives com os demais convidados. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, Sandra. Boa noite, doutora Simone Pires. Sandra. É um prazer receber vocês. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Nós vamos iniciar com o doutor Fernando. Dr. Fernando Baes-Ansei, médico especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Atualmente é médico contratado pelo Hospital de Base de Rio Preto, atua na Prefeitura de São José do Rio Preto. Também atua no Hospital Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes, na Santa Casa de Misericórdia de Barretos, e também é médico na AMA, Associação de Amigos do Autista de Barretos. Doutor, seja muito bem-vindo, a gente vai começar com você agora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Doutor, fala para nós, o pessoal quer saber o que é autismo, fica à vontade para falar sobre esse tema, por favor. Bom, gente, primeiro, boa noite para todos, queria agradecer a você, Sandra, o convite, a FACISB também por esse apoio, para que a gente fale de um tema que tem sido cada vez mais exposto, né, tanto na classe médica quanto na mídia. A gente vem vendo os estudos cada vez com maior frequência, longos, com mais corpo, mais dados científicos mesmo, porque é um quadro que tem chamado a atenção de muitos especialistas.
Então, acho que eu queria fazer mais um bate-papo, né? A gente estava conversando aqui antes dessa live, comentando que seria mais um bate-papo, não uma aula. Não acho que seja o intuito aqui desse nosso encontro hoje. E aí, para a gente falar do autismo, eu queria voltar um pouco, né? Lá no começo, quando foi formulada pela primeira vez a palavra autismo com um conteúdo semelhante ao que a gente tem hoje, né? A palavra autismo ela já vinha cunhada das síndromes psicóticas, mas aí era de em outro grau de especificidade, mas a primeira vez que alguém cunhou o termo semelhante ao autismo de hoje foi um psiquiatra austríaco lá em 1943, chamado Kanner. Só que ele mudava um pouquinho esse tema, que ele colocava como um distúrbio autístico do contato afetivo. Por que eu gosto de falar isso quando eu vou comentar sobre o autismo? Porque apesar de grandes mudanças aí no decorrer dos anos, ele conseguiu resumir, a partir de relatos de crianças que ele viu, o que compõe um autista, a criança autista, o indivíduo autista, que são alterações, na verdade, são características comportamentais que são muito bem especificadas, com alterações afetivas do meio, ele descrevia como uma solidão autística, vou comentar um pouquinho o que é isso, uma inabilidade do uso da linguagem. A gente tem a linguagem essa que a gente fala e a linguagem não verbal também, né? Que meio de gestos, expressões faciais, comportamentos. Então, o autista ele tem essa dificuldade em expressar, não só na linguagem falada, né, a linguagem verbal, mas também a não verbal. Então, né, se a gente for analisar esse termo em que ele coloca, ele resume muito bem o que é o autista, né, a criança autista. Em resumo, aí é como uma incapacidade a exteriorizar aquele sentimento dele e internalizar os sentimentos externos, os estressores, as expressões externas. Então, é como se fosse um isolamento do mundo, ele vivesse no mundo individual, no mundo pessoal. Então, isso é bacana porque, apesar das mudanças que foi acontecendo no decorrer dos anos, isso persiste. E não vou falar aqui de todas as mudanças, como foi acontecendo, vou falar um pouquinho como é na atualidade. Que hoje esse autismo, e antigamente se dividia entre autismo e a síndrome de Asperger, principalmente, hoje entra aí como um transtorno do espectro autista. E esse Ezinho do TEA é muito importante, porque é um espectro. Então, são características em comum que todos esses pacientes têm, que fazem parte dessa questão que eu falei um pouco acima desse primeiro psicólogo, desse primeiro psiquiatra, que cunhou o termo autismo, que são os déficits persistentes da comunicação social e da interação social com padrões repetitivos e restritivos, tanto de comportamento quanto atividades e interesses, afetando cada indivíduo. Como é um tema mais de um bate-papo, a gente não vai entrar muito em critério diagnóstico médico mesmo, porque eu acho que não vale a pena. Né? Mas se a gente for pensar aqui, o que são essas características do prejuízo da comunicação social, da interação social? Da comunicação, isso que eu comentei antes, né, anteriormente, uma dificuldade de ter uma fala não verbal, ter um discurso não verbal. Então, é muito comum as mães, tanto no consultório quanto lá na AMA,
queixarem que o filho é monótono. Nossa, o meu filho, ele fala sempre, ele não expressa uma emoção, ele não consegue mudar uma tonalidade, eu estou dando uma bronca nele. Ele mantém a afeição, ele não muda isso. E esses padrões restritivos, repetitivos, que também é uma queixa de muitos pais, com o doutor assiste o mesmo desenho. Se eu deixar lá, ele passa horas e horas assistindo o mesmo episódio do mesmo desenho. E depois o mesmo episódio mesmo desenho, roupa, algum tecido, não come alguma textura, tem uma dificuldade, a textura que vem dessas restrições. Acho que a doutora Simone vai falar um pouquinho só a respeito disso também. Então, isso faz parte do quadro do autismo. E percebam que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu sempre, quando eu me refiro ao autismo, eu me refiro a um quadro, que é diferente de uma doença. A doença a gente adquire, trata e ela cura. O autismo é uma doença, um quadro, uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, a criança autista, ela é autista, ela não tem autismo. Então, para fins de tratamento, que a gente já vai expor um pouquinho mais para frente, é importante porque a gente vai focar de outra forma. E aí, voltando um pouquinho a esse tão desconhecido autismo, que eu comentei na hora que eu comecei a falar, tem um estudo muito interessante que, inclusive não, ele é brasileiro, que foi uma união entre a USP, a Unifesp e a Santa Casa. Eu não sei se a doutora Simone viu esse estudo, que eles fizeram um levantamento, a Mackenzie entrou junto, em 2017, um levantamento de quantas unidades pelo Brasil cuidavam de pacientes autistas. Se viu que fora do grande centro, né, a região sul e sudeste, esse número era muito baixo. O sul e o sudeste fica com em torno de 43% das instituições. E aí, dessas instituições, cerca de 7% é a AMA, que é a que eu tenho experiência, onde eu trabalho. Então, um serviço muito bacana, bem estruturado, só 7% que vem para assistir esse tipo de indivíduo. E aí o resto se divide entre CAPS infantil, algumas APAE, dependendo do protocolo, aceitam paciente autista, algum tipo de ONG ou ambulatório de especialidades, e aí se divide entre eles. Então, o autismo ele tem aumentado sim os seus cuidados, mas ainda é algo muito pequeno, que eu acho que precisa crescer bastante. E aí vem aquela grande temática, né? O que acontece? Por que a criança apresenta o autismo? Qual que é a patogênese desse autismo? E a gente também não tem essa resposta, né? Tem algumas teorias aí, até psicanalíticas, da relação mãe-bebê, insuficiente, que não vou entrar em detalhes, tá? Mas hoje tem alguns fatores de riscos que se falam da idade dos pais aumentada, alguns estressores ambientais com um baixo peso ao nascer, aspiração de mecônio, prematuridade, a mãe que fez uso de algum tipo de medicação, como o ácido valproico, uma mãe epilética, ou uma mãe que faz algum tipo de tratamento psiquiátrico, como estabilizador de humor, servo-depaquene. Mas, hoje, a grande teoria, o senso comum é pela uma carga genética, por dois motivos. Tem sido cada vez mais comprovado
o aumento do risco em gêmeos monozigóticos, por exemplo. Isso mostra a herdabilidade muito forte. E também já alterações cerebrais, principalmente de condutividade neuronal, já em estudos de imagem da primeira infância. E aí também tem um reforço por ser um quadro do neurodesenvolvimento, que começa já ao nascer, né? O fino, não o neurodesenvolvimento grosso. Então, a gente tem que... Essa teoria genética é a que mais tem se falado. Tudo bem? Uhum. E agora vai algo para os pais, né? Que devem estar nos assistindo. Quando eu vou suspeitar do meu filho? Quando eu tenho que preocupar com o meu filho? Será que ele tem autismo? Será que ele não tem? Quando eu devo ir atrás de algum profissional para uma avaliação? Então, você vai se atentar quando o seu filho tiver alguma alteração da interação social, em que ele tenha uma dificuldade nessa interação, pensando em comunicação verbal e não verbal, e alguns prejuízos da habilidade social. Tá? O que é isso? Expressar sentimentos, expressar as emoções, interpretar as mudanças de rotina, aceitar que não seja a mesma funcionalidade naquele dia. Isso, desde que seja descartado alterações primárias. Por exemplo, uma surdez, por exemplo, um mutismo, uma cegueira, para que aquele paciente, aquela criança não tenha essas alterações. E quando eu vou suspeitar? Hoje, os estudos mostram que a partir dos 18 meses até os 24 meses, já você consegue fazer um diagnóstico muito confiável. Só que na prática, isso a gente vê na prática clínica, e também os estudos mostram isso, as crianças chegam cada vez mais tarde para a gente, né? Lá aos seus 4, 5, às vezes, o que prejudica muito o tratamento. Por quê? Como eu disse, então, o autismo ele é um quadro, ele não é uma doença. Pensando nisso, o tratamento medicamentoso, ele não é o principal foco. O tratamento, o foco são as terapias. Essas terapias multidisciplinares, a gente vai pincelar um pouquinho sobre isso. Mas o tratamento medicamentoso, ele faz em segunda instância. Que a gente vai pensar quando tiver alguma comorbidade desse autismo, né? Sabendo aí que cerca de 40 a 50% dos autistas têm um atraso cognitivo, seja o grau que for. Alguns estudos mostram que cerca de 45 a 50% têm algum tipo de déficit de atenção e hiperatividade. E cerca de 25 a 30% algum tipo de síndrome epilética, né? E a gente vê isso também na prática, né? É difícil chegar um paciente para uma avaliação ou um acompanhamento, ele só tem um transtorno do espectro autista e ponto final. A gente vê tantas outras comorbidades, seja aí a Sandra, um exemplo em que teve questões intestinais, a Simone vai falar a respeito disso. Então, o autismo ele é um quadro muito abrangente que envolve todas as partes do nosso corpo. Então, o tratamento medicamentoso vai vir para essas outras questões, não necessariamente para esse transtorno. E aí, o que a gente coloca para o tratamento medicamentoso? A gente vai pensar um pouco sobre o sintoma-alvo. Pensando que a criança autista, o indivíduo autista, ele tem algumas dificuldades e alguns prejuízos sociais com os estressores ambientais e pessoais mesmo, eles podem ter alterações comportamentais.
uma agressividade, uma agitação psicomotora, automutilação mesmo, de se machucar, de se arranhar, bater a própria cabeça na parede. Então, a gente vai ter em foco esses sintomas. E pensando também no que essa medicação vai causar de efeito colateral, porque a gente sabe que os psicotrópicos causam algum tipo de efeito colateral, principalmente a sonolência, ganho de peso, síndrome metabólica. Uma criança aí aos 4 anos começar já a usar um antipsicótico, usando até a vida adulta, imagina o que vai acontecer na parte metabólica dessa criança. Então a gente tem que pesar bastante isso. E também a questão da logística mesmo. Algo muito comum dos autistas, algo que é, na verdade, um critério diagnóstico, é a alteração da sensibilidade. Então, eles têm uma sensibilidade aumentada a alguns estressores sensoriais, em outros diminuídos. Imagine só um paciente que na adolescência abre uma síndrome psicótica. Ele tem indicação de clozapina. A clozapina tem um protocolo de, das 18 primeiras semanas, coletar hemograma semanalmente. Imagina só um paciente que tem uma sensibilidade à dor, toda semana você fazer ele lá no laboratório coletar um hemograma. Será que vale a pena? Então, a gente tem que pesar tudo isso. E a gente só vai lançar a mão da medicação quando esses comportamentos que eu falei estiverem muito acentuados, prejudicando a capacidade na inclusão às terapias, tá? Que é o foco principal. Existem diversas escolas terapêuticas, tá? Então não vou entrar aqui nesse quesito, porque senão a gente se estenderia muito mesmo. E a Sandra, em relação ao ABA, que é o mais usado mundialmente, poderia falar até melhor que eu isso. Eu vou só falar algumas coisas a respeito dessas terapias, para que a gente consiga entender o para que elas servem, tá? Essas terapias são multidisciplinares, então elas envolvem terapeuta ocupacional, psicoterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, aí tem a musicoterapia, a ectoterapia, educador físico, dentro da escola mesmo, o educador, o professor. Então, o National Research, eles recomendam cerca de 25 horas semanais por 12 horas. Gente, não estou falando aqui, então, de ficar 25 horas por semana dentro da instituição, seja escola. E aí, esse diagnóstico, os pais devem seguir o seguinte protocolo. Eu brinco que estimula mais 1 hora e aí você pode parar. E esse estímulo diverso, de todos os tipos que você imaginar, seja na prática de uma atividade física, seja educacional, seja lúdica, estímulo sensorial. Para quê? Para que você consiga maximizar o funcionamento desse paciente, dessa criança, melhor dizendo, desse indivíduo, para que ele caminhe até uma independência, né? Porque essas crianças que estão diagnosticadas, em algum momento elas vão se tornar adultas. E eles consigam ter uma qualidade de vida. E aí as terapias também têm uma função de melhorar a habilidade da comunicação, melhorar as adaptações dessas crianças, que são bem restritas, são bem engessadas. E eles passem a ficar menos disfuncionais e consigam melhorar, inclusive, sua vida acadêmica, que é o foco. Hoje, por exemplo, no AMA, a gente tem a Escola AMA
e a terapia AMA. Qual que é o foco de ambas? Retornar essas crianças para a rede municipal, para a rede pública, para que eles retomem a sua individualidade. Eu acho que o foco de todo tratamento, seja ele psiquiátrico ou neuropsiquiátrico, é retomar aquele indivíduo à sua funcionalidade. E a AMA também participa dessa ideologia, como todos os outros. E aí eu comecei a falar, lá para a gente encerrar rapidinho, que eu acho que é uma curiosidade de muitos, o que é autismo, o que é Asperger. Gente, hoje em dia, ambos dentro do transtorno do espectro autista. Asperger, antigamente, ele entrava num outro nicho aí diagnóstico, porque ele tinha algumas diferenças do autismo comum, que era ele tinha algumas semelhanças, vamos começar assim, que era esse prejuízo da interação social e os padrões restritivos dos interesses, mas ele não tinha tanto prejuízo da linguagem. Esse prejuízo da linguagem, o desenvolvimento da linguagem do Asperger é preservado. E a interação social é um pouquinho diferente, né? O autista, o paciente autismo comum, ele fica mais inibido quando tem outros, quando terceiros. O Asperger, ele fica mais desinibido, só que ele é extremamente inadequado no contato com aquele terceiro. E aí fica até uma curiosidade para vocês, não sei se alguém aqui gosta de série, acho que todo mundo hoje em dia gosta de série. Tem um personagem de uma série, aquela The Big Bang Theory, não sei se vocês conhecem, que é o Sheldon. O Sheldon é exemplo do Asperger. Assistam no YouTube aí, quem puder. Vejam o Sheldon, em 2 episódios vocês já conseguem classificar o Asperger inteirinho. A inabilidade social que ele tem, a incapacidade de expressar sentimentos e aceitar sentimentos, a incapacidade de tolerar alguma mudança de rotina. Então é muito bacana para a gente conseguir ver isso. E ele ficou tão famoso, o ator é tão bom, tão bem qualificado, que inclusive fizeram uma dele versão criança. Então dá para a gente ver em adulto, em criança e em adulto, que mostra para a gente aí também que não é uma doença, é um quadro. Afinal, ele evoluiu com essas restrições, com essas limitações, com essas incapacidades. E para a gente pensar que nem todo autismo é sinônimo de retardo, que muitos têm esse preconceito, esse personagem, que é muito bacana, eles conseguem trazer isso, o sonho dele é ganhar o Nobel. Quem aqui tem um sonho de ganhar, e um sonho real de ganhar um Nobel? Né? Então, ele precisa de ter uma inteligência muito preservada para que isso aconteça. Mas foi só uma curiosidade, gente. Para não estender, eu acho que consegui falar dentro do previsto aí nosso. Espero que vocês tenha conseguido passar algo para vocês. É claro que o tempo é curto, então a gente poderia ficar horas e horas aí falando, mas tem aí a doutora Simone também para trazer grandes conteúdos. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que vai ser no final, né, Sandra, que a gente vai com as perguntas. Sim. Sintam-se à vontade. Doutora, eu quero agradecer muito a sua fala, as suas informações, né? Como o senhor falou, a gente precisava de mais tempo. Quem sabe no próximo ano a gente consiga fazer uma mesa redonda e presencial. Porque realmente, igual o senhor falou, né? É um tema muito amplo, né? É muita coisa, muita informação. Então, aqui a gente está dando assim realmente uma pincelada, né? Mas eu agradeço muito. Agora vamos para a fala para a doutora Simone, que é a médica, mãe do Pipe, que também está no espectro autista,
pós-graduada em Fisiologia e Prática Ortomolecular, especialista em Nutrologia, Medicina Integrativa pelo Albert Einstein, vários cursos aí no Brasil e no exterior na área de autismo. Nós vamos falar, doutora, na área de tratamento integral do indivíduo, né? A gente quer levar esse tipo de informação para as famílias, porque hoje a gente está com famílias assistindo a nossa live, professores dos cursos de pedagogia, pessoal dos cursos de medicina, nutrição e psicologia, além da rede municipal de educação e também as entidades AMA, APAE, né? Da nossa cidade e das cidades vizinhas. Então, muito obrigada aí pela sua presença. Como eu disse, ano passado não foi possível da senhora estar vindo, né, devido à pandemia, mas hoje a senhora está aqui, nos deixa muito felizes com a sua presença, né? Doutora, fala para a gente, então, sobre esse tratamento integral da pessoa com autismo. Como é que é isso? Bom, primeiro, boa noite. Me dá um retorno se está bom o áudio. Todo mundo fala que eu falo baixo. Sandra, obrigada pelo convite. Facisbi, obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo que está por aí. Hoje, nossa conversa vai ser sobre a visão integrativa, né? A visão da saúde integrativa, que deveria ser para todo mundo, não deveria só ser para o autista. E nós vamos começar a pontuar algumas coisas, né? Porque existem muitas crendices no meio que a gente tem que dar uma desmistificada, limpar o parâmetro. Então, vamos lá. O Léo Kanner, quando ele começou lá de 38 a 43 a estudar as 11 crianças, que ele fez o perfil da característica autística dessas crianças, ele fez todo o perfil psiquiátrico delas, mas ele também colocava lá, essas crianças têm asma, essas crianças têm algum distúrbio gastrointestinal e essas crianças têm problema de sono. Fora isso, ele ainda colocou um adendo assim, são filhos de pais ricos, ok? Que aí gerou uma série de outros problemas e alguns conceitos errados. Muito bem, como todo mundo se preocupou muito com a questão do conceito da neurodiversidade, nessa coisa da pessoa não conseguir se envolver, não conseguir se comunicar, ter os movimentos estereotipados, acabou ficando de lado essa parte clínica. Então, cresceu muito a questão terapêutica e a visão sobre o aspecto do autismo, do isolamento social e a dificuldade de comunicação, mas deixou de ver a parte clínica. E a gente sabe hoje, né, e graças a Deus voltou-se a estudar isso, o quanto pode influir no comportamento as questões que a gente chama de comorbidades do autismo. Tá? Então, o último congresso de neurogeneticista que eu fui, eles falam lá em torno de 20 a 30% de uma base genética forte, como as síndromes, e em torno de 70 a 80% da epigenética agindo. E aí tem um bolo, né? Vira tudo um bolo na genética, porque eles acreditam que eles só conhecem 40% do material genético. Então tem uma gama muito grande ainda para a gente saber de autismo e todas as questões que podem envolver. Acredita-se hoje que, e estão cada vez mais numa pesquisa, né, em buscas de diagnósticos bioquímicos, porque o diagnóstico hoje é clínico, né? A gente tem a observação clínica, tem instrumentos, Bailey, a ADOS e todos mais, mas a gente não tem um exame que se faz. Então, nesses últimos dias, nesses últimos anos, existe uma pesquisa muito grande envolvendo metaboloma, tanto de plasma quanto fecal, para encontrar marcadores. E eles comparando de autistas de vários níveis, eles já encontraram metabolomas completamente diferentes. Então, a gente não pode falar que existe um autismo, mas sim muitos autismos, né? Tanto que é um espectro. Se você conhece um autista, você conhece um autista, você não conhece o que é autismo. Você conhece aquele, tá? Eles têm algumas características em comum, porém, quando a gente vai falar de etiopatogenia, de marcador bioquímico, eles são diferentes, e até no dia a dia eles são diferentes. Das comorbidades, a que é a mais comum é a gastrointestinal, mas a que mais queixa no consultório é o sono. Então, vamos lá. Eu tenho distúrbio de sono em até 88% dos pacientes autistas. Em geral, o distúrbio maior é a questão vinculada com a latência do sono entre a pessoa deitar e conseguir dormir, ser um período maior do que 30 minutos,
Então, isso já caracteriza uma dificuldade do começo de sono, e essa é a característica principal da queixa do sono do autista. Porém, também tem ainda o garoto que dorme mal, que se mexe muito, que acorda lá das 3 e fica acordado das 3 às 5 da manhã, pronto para brincar, pronto para folia, né, e depois ele volta a dormir. Então, em geral, o distúrbio do sono é que a família chega mais cansada. E pensa você, uma criança que ela não dorme bem à noite, ela não aproveita a terapia do dia seguinte, ela não consegue ter atenção, ela não consegue ter um foco. Em geral, além dela ficar mais desperta, ela fica mais cheia de estereotipia motora. Então, o problema do sono é um problema que a gente tem que tentar resolver logo de cara, tá? E eu vou falar primeiro dos problemas e depois de algumas opções do que a gente tem para fazer. Então, a gente tem logo de cara que pensar em ajudar essa família a ter um sono adequado, porque, além de tudo, além da criança, os familiares também não dormem. Vai ter um pai ou uma mãe acordada essa noite e que ouviu do psiquiatra, ouviu da médica nutróloga, ouviu da psicóloga, ouviu da fono que tem que estimular. E essa criatura está sem dormir há vários meses e ela tem que estar bem humorada no dia seguinte para estimular. Então, assim, é realmente um dos problemas mais importantes que a gente tem. Dentro da questão do sono, ainda eu sempre chamo a atenção para as microconvulsões, né, que muitas vezes elas passam desapercebidas e podem ser um dos sinais que a gente tem alteração do sono no acordar da madrugada, não na latência. Eu estou falando rápido, gente, porque a gente tem tempo. Eu e o Fernando, a gente combinou de cronometrar, tá? Então, é por isso que está acelerado. A nossa segunda situação, que eu acho, apesar dela ser mais frequente, ela está presente até em 95% dos autistas, é a questão do quadro gastrointestinal. Já existem várias pesquisas mostrando que quanto pior a constipação, que é o mais frequente, piores são os comportamentos. E isso é uma coisa óbvia. Se você passar sem evacuar uma semana, você vai ficar num humor péssimo, você vai ficar chateado, você vai ter perda de paciência, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar nessa melhora desse padrão e que nem sempre vai envolver só a questão alimentar, vão envolver outras questões. Então, dentro da questão constipação, dentro da questão digestória, eu tenho a constipação, que ela é bem importante. Eu tenho as crianças que têm o transtorno do processamento sensorial, que é o que o Fernando falou. Ou não come pastoso, ou não come crocante, ou não come comida da cor verde, ou não come quente, ou não aceita frio, ou não aceita folhosos, ou, no extremo da história, olha para o prato do outro e sente náusea e chega a ter vômitos, tá? Que daí é um transtorno sensorial importantíssimo. E essa criança, ela vai ter que ter uma equipe multidisciplinar para tratar, não vai adiantar só eu dar um estimulante de apetite ou melhorar nível de zinco e vitamina B, não vai adiantar fazer isso se eu não tiver uma equipe trabalhando junto. Dentro do digestório, a gente ainda tem uma categoria muito importante, que são as alergias alimentares, né? As alergias mediadas por IgE, as alergias mais longas, tardias, que são as IgGs, e as alergias que a gente ainda não tem como mediar, como, por exemplo, da IgD. Dentro das alergias alimentares, começou, e também por conta de umas enzimas das disacaridases, começou muito a história da dieta, né? E a história da dieta, ela vem, gente, há anos, né? E começou primeiro nos Estados Unidos como uma dieta sem leite e sem glúten. Começou a história da caseína e sem glúten. Há mais de 30 anos atrás, porque era a mais fácil que tinha. E eu brinco sempre, era mais fácil lá, porque aqui foi difícil. Hoje em dia, até uma dieta razoavelmente mais acessível, mas ela não é tão fácil assim. E eu detesto quando fala assim, a dieta do autista. Gente, se eu estou falando que tem muito autismo, eu não tenho como fazer uma mesma dieta para todo mundo. Eu vou ter que olhar para aquela pessoa e ver o que ela tem, o que ela precisa, qual é a necessidade dela, qual é a realidade da família. Uma criança seletiva, eu não posso olha, meu exemplo maior de seletividade, eu tinha um menino que só comia Ruffles e tomava chambinho. Como que eu vou falar para a família, tira o chambinho e coloca comida? Né? Então, a questão da dieta,
ela vai, óbvio que a gente vai ter que olhar com um olhar individualizado, porque a sem glúten, sem caseína é a que tem mais fama, né, mais distribuição, mas tem muita criança que não precisa desta dieta e precisa de outra dieta ou precisa outros arranjos na vida dela. Muito bem, então a questão da dieta, então a gente abre um leque, né, que se for falar de dieta, como diz o Fernando, eu vou ficar aqui horas, mas eu tenho desde a sem glúten, sem caseína, passando pela carboidrato específico, passando pela GAPS, que é uma carboidrato específica mais xiita, né, mais cheia de regras. Eu tenho as low carbs modificadas, como Atkins, tem Mediterrâneo, eu tenho a dieta do fungo, tem a dieta cru, tem a low bari, tem a baixa de oxalatos. Então, isso vai depender de uma gama do que a gente quer. A dieta do fenol, né? Então, todas elas vão depender do indivíduo. Não dá para falar que vai ser todo mundo usar a mesma coisa. Dentro ainda da história do digestório, quando a gente vai recordar com essa família, em geral, a família começa assim para você, olha, desde sempre foi meio difícil dormir à noite porque ele tinha refluxo, ou era uma criança à noite que foi muito agitada, que a gente não conseguia que ele ficasse tranquilo no berço, ou era um refluxo oculto, que ele tinha que ficar no colo o tempo inteiro, ou ainda a introdução da alimentação foi difícil para a gente colocar a primeira papa doce. Então, quando você vai resgatar a história desse paciente, né, que você quer ouvir desde como foi o aleitamento, porque você quer saber se teve o contato ocular, o que teve, muitas vezes já vem a queixa lá de trás do gastrointestinal. Existem outras situações, como as esofagites e colites e a hiperplasia linfóide, que muitas vezes acontece nessa criança, mas que de cara ninguém vai saber, né? Isso daí é só pegando história, fazendo exame para a gente saber o que vai acontecer. E eu tenho um problema muito grande dentro do digestório que se chama obesidade. Por quê? Principalmente alguns anos atrás, porque o autismo não é só na infância, o autismo vai continuar na vida, e a pessoa de alguns anos atrás, ela talvez não tivesse uma inclusão social, como a gente está começando a ver acontecer melhor. Então, essa criança, ela não tinha muita terapia, né? Ela não tinha muito acesso à escola, desenvolvia uns comportamentos inadequados e às vezes agressivos, precisava usar um antipsicótico, uma risperidona, na época nem tinha Aristab. Geralmente a risperidona ela inibe a sensação que o estômago está cheio, então a criança come e tem uma inatividade. Então a gente vê muito autista, um pouco mais velho, na idade adulta, obeso, né? Ou com sobrepeso, porque essas pessoas não tinham como ter uma atividade física e elas estavam muito confinadas a ter essa questão alimentar. Então, obesidade, ela ainda é um problema, não só para quem usa a risperidona, mas e outras medicações, mas a gente também tem no autista uma microbiota alterada, né, onde eu tenho Firmicutes e bacterióides alterados. E já se mostrou muitas vezes que grande parte dos autistas que têm alteração nos Firmicutes, eles têm uma tendência a serem obesos e tem uma dificuldade de perda de peso, mesmo não comendo tudo aquilo que a gente acredita que eles estariam comendo para demonstrar aquela obesidade. Isso com exceção para Prader-Willis, né? Porque Prader-Willis é uma criança que tem características no TEA, mas ele é uma característica mais obeso e ele tem um tratamento específico para obesidade, tá? Exceção para Prader-Willis. E a obesidade do autista a gente vai ter que ajudar não só com a questão de reeducação alimentar, mas também com atividade física e outras questões de estilo de vida. Nós temos, então vamos lá, falei sono, falei da questão gastrointestinal, a questão imunológica, né? Hoje é interessante porque quando eu comecei a estudar autismo, foi lá em 2002, 2003, a gente tinha uma questão que era o eixo cérebro-intestino, que foi um parto para a gente introduzir aqui no conceito brasileiro isso, mas graças a Deus entrou, mas agora a gente tem um triângulo, a gente não tem só um viés. Eu tenho o cérebro, eu tenho o intestino, eu tenho o sistema imune e no meio eu tenho uma microbiota. E o sistema imune do autista, a gente consegue ver por vários trabalhos que ele é uma pessoa pró-inflamada, ele tem mais citocinas inflamatórias elevadas, interleucina 6, TNF-alfa, ele tem alguns outros marcadores pró-inflamatórios
mais altos do que uma população comum, e isso, inclusive, a gente vê também junto com os irmãos. Se comparam muito os irmãos dessas pessoas. Então, por exemplo, o gastrointestinal, que tem uma microbiota alterada, a microbiota do irmão é diferente da microbiota da pessoa no TEA, mas ela é não tão característica quanto a pessoa típica, tá? E aí, na questão da imunidade, não. A questão da imunidade é bem diferente. O autista, a pessoa com o autismo, ela tem um marcador pró-inflamatório mais alto. Muitas vezes ela tem uma deficiência de algumas imunoglobulinas, como a imunoglobulina A, tem uma tendência a ter aumentada a imunoglobulina E por conta dos processos alérgicos, por conta da história da liberação da histamina. Tem uma tendência a ter uma imunoglobulina D também aumentada, que ainda é um assunto bem pouco conversado, bem pouco pesquisado. Mas o mais importante que eu acho que a gente tem que guardar, a criança no TEA, se ela é uma pró-inflamada, ela é mais fácil de ficar doente, né? Então, eu estou no meio comum, é mais fácil dela ter uma doença. Isso, para mim, na repercussão do dia a dia é muito importante, porque uma criança doente, ela não vai para a escola. Uma criança doente, ela não vai para a terapia. Uma criança doente, se ela vai para a terapia ou ela vai para a escola, ela não tem um ânimo para ter aquela troca necessária para ela. Então, é o outro foco que a gente tem que olhar. Se a gente for basear tudo, a alimentação tem a ver com imunidade, o sono tem a ver com imunidade. Então, são pilares que a gente não vai olhar de uma maneira única, a gente vai olhar toda essa pincelada, porque preciso melhorar o imune, preciso melhorar o sono, preciso melhorar a alimentação, né? Então, todo o nosso foco vai ser em torno disso. Preciso melhorar o sensorial, que a gente falou na questão comida, mas o sensorial ele é uma caixinha, né, gente? Eu posso ter um sensorial auditivo, onde a criança não aguenta o som de um motor ou não aguenta o som de outra criança chorando, e não tem a ver com o volume, e sim com a qualidade do som. Eu posso ter uma criança que tem dificuldades táteis, onde ela não consegue usar algumas roupas, ela não consegue usar sapato, ela não consegue usar meia, ela tem dificuldade para cortar cabelo, cortar unha, escovar dentes, tá? Eu posso ter as dificuldades visuais, né, como uma hipersensibilidade à luz, onde o ideal seria para ela ter uma orientação para sentar num lugar mais tranquilo, para a terapia ser feita numa luz mais baixa. Na hora do parque, a gente tentar colocar um boné e treinando o boné. Eu tenho outros sensoriais que a gente pode ter, são os vestibulares e os proprioceptivos. Então, a criança que precisa do abraço, né? A criança que precisa sentir aquela compressão, a criança que está andando de um lado para o outro, a que está de ponta cabeça. E é interessantíssimo, porque a criança que tem o transtorno de processamento sensorial e ela é meio hiper, ela não para. E se ela não tratar esse sensorial, todo mundo vai achar que ela é hiperativa. E muitas vezes os pais chegam arrasados no consultório assim, meu filho, além de autismo, tem uma hiperatividade. E quando você vai conversar, na verdade, é um sensorial, né? E aqui, Fernando, eu entro numa questão com outros profissionais que eu sempre brinco o seguinte, olha, quando vai dar um diagnóstico de autismo, dá uma dica por baixo. O diagnóstico não é fácil de dar, mas dá uma dica por baixo, que tem que investigar o sensorial e outras questões vinculadas, porque sensorial e apraxia, muitas vezes, no começo do diagnóstico, não é falado, porque os pais têm que digerir primeiro o diagnóstico do autismo para depois as outras comorbidades. Mas o sensorial ele é tão importante que às vezes ele se faz necessário começar antes do que qualquer terapia, como ABA, ou mesmo como de Time, ou mesmo como Sorize. Eu preciso investir nesse sensorial para a criança conseguir se autorregular e prestar atenção aqui. Das outras questões que a gente ainda tem, estou esperta no horário, das outras questões que a gente ainda tem, que eu acho que vale muito a pena levantar, porque tudo isso a gente está falando no começo de vida, né? E depois eu tenho a adolescência, eu tenho a fase adulta, e a gente tem as questões de desautonomia, que são mais presentes em adolescentes e adultos, e é muito pouco falado, porque autista, adulto é muito pouco falado. É uma coisa que a gente tem que abrir mais para a conversa, porque eles vão crescer, muitas vezes eles vão depender de outros apoios clínicos, né, e que vão além do que questões terapêuticas. Nós temos também que pensar
pensar nos outros distúrbios neuropsiquiátricos que podem aparecer, tanto na fase adulta quanto na adolescência, porque às vezes na adolescência a gente ainda vê aparecer as questões dos distúrbios epileptiformes e convulsões, nós vemos ver as crianças com transtorno opositor, que vai começar desde a fase criança e vai continuar. A característica maior que eu vejo no consultório dos adultos e adolescentes é a grande ansiedade, né? Que tem que pensar em técnica de estilo de vida, tem que pensar em técnica de respiração desde sempre, né? Vai muito além do que só uma terapia formal, mas a gente tem que aprender, a gente como pai, tá? Tem que aprender manejo de estresse para poder ensinar de uma maneira mais adequada essa pessoa para que ela consiga não entrar naquela coisa da ansiedade profunda. E a gente ainda tem os meninos no alto funcionamento, o Asperger, que ainda tem uma depressão que você, às vezes, vai ter que lidar pelas dificuldades sociais que essa própria pessoa encontra na vida dela. Quando a gente está falando de visão integrativa, então eu também estou pensando em estilo de vida, eu estou pensando que esporte essa pessoa vai poder fazer, e lógico que a gente sempre vai para o que ela mais gosta, mas hoje a gente já tem alguns trabalhos que foram feitos e comparados com ressonância e com testes tipo o WADOS, tipo o VISC, aquele Irritability. Quais esses esportes, quais as coisas que melhoram, e até com ressonância, tá, gente? Quais são as coisas que podem melhorar a vida do autista adulto? Que eu acho que autista adulto a gente tem que começar a falar para ontem, até porque eu tenho um adulto, né, em casa. Mas a gente sabe que a yoga, dentro dos mais que tem, é o que eu mais tenho, melhora do desempenho social, diminuição da fobia, melhora da comunicação, e eles têm umas áreas mais específicas de reativação na ressonância, quando a gente tem uma prática mais comum. As técnicas de respiração e atenção plena, principalmente envolvendo os pais, porque o cuidador tem que ser cuidado, porque senão ele não dá conta da jornada, a jornada é longa. Nós temos que pensar que dentro das atividades físicas, e eu acho essa Bárbara, a gente tem a questão da dança, que aqui tem faz mais conexão interneural, mas não é todo autista que gosta de dançar. E saiu um trabalho há alguns anos sobre nível de evidência, como nível de evidência há de terapia, mais do que todas que a gente pratica aqui no Brasil, que seria a musicoterapia. Mas foi feito um trabalho lá na Inglaterra, com uma musicoterapia que é totalmente diferente da nossa, que não é uma iniciação musical, não é musicalização, é musicoterapia mesmo. E o que mais que eu acho que a gente tem que falar? Questões das convulsões, que é o medo de todo mundo. E eu queria falar uma coisa ainda se der tempo. A questão da linguagem, né? Hoje em dia, eu sou muito xereta, ok? E a questão da comunicação é uma coisa que talvez seja uma das maiores aflições da família, porque assim, se eu não estiver perto com quem ele vai se comunicar para poder explicar o que está acontecendo. Então, é óbvio que todo mundo quer a linguagem falada, essa como nós estamos fazendo, uma linguagem funcional. Não só aquela ecolalia que a criança está repetindo, às vezes sem função exata, ou a gente não está entendendo a função daquilo que ela quer nos dizer. Hoje a gente tem um grande conhecimento em comunicação alternativa, que é muito mais do que o PECS e o POD, e o TOB, e o MOB, e os aplicativos de Livox. A gente tem uma gama de comunicação alternativa e não existe a certa para o autista, mas existe a certa para aquele autista. Usar uma comunicação alternativa não diminui a chance, não o torna preguiçoso para começar a falar. Tá? Muitas crianças não foram diagnosticadas com apráxica há uns anos atrás, o diagnóstico de apraxia aqui no Brasil. Hoje eu acho que faz até demais, mas ele começou com uma evidência um pouco mais forte de uns 5, 6 anos para cá. Então tem muitas crianças que vão ter dificuldade de articular e uma comunicação alternativa vai tirar ela do estresse, porque ela vai conseguir sinalizar que ela tem uma dor, que ela está incomodada, ou que ela precisa de algo, ou que ela está com medo. Então, eu acho que é muito importante a gente falar da apraxia, né, sempre, e falar da comunicação alternativa e acabar com o tabu da comunicação alternativa e aumentativa, porque ela faz diferença na vida das crianças, ela faz diferença no comportamento das crianças.
O menino não precisa ir para um comportamento disruptivo, se ele consegue, de alguma maneira, colocar o que ele está precisando, o que ele está querendo, ou se ele quer contar alguma coisa. E a última coisa que eu queria falar, porque ela tem muito vínculo com a praxia, e é exatamente isso que todo mundo está tentando estudar dentro dos diagnósticos, dos possíveis diagnósticos laboratoriais, que é a função mitocondrial. Nós temos duas coisas que são bem diferentes. A gente tem uma doença mitocondrial, que é uma doença progressiva, que acomete 1 a cada 4.000 autistas. Então, assim, não é uma coisa fácil da gente achar. Agora, nós temos as disfunções mitocondriais em qualquer uma das 4 fases delas, de qualquer 4 complexos, que essas sim são mais comuns no autista. E essas podem, quando bem diagnosticadas, e não é difícil o diagnóstico, ok? Mas quando bem diagnosticada e orientada, ela pode melhorar a questão tanto da praxis motora, quanto a questão sensorial, quanto a questão de mastigação, quanto a questão da atenção propriamente dita. A disfunção mitocondrial hoje para a gente, quando vem meu consultório é viciado, quem vem com um diagnóstico, ou já vem com um diagnóstico fechado, ou já vem com uma hipótese B, né? Eu não pego aquela criança, não vem no meu consultório só um alérgico, vem aquele alérgico que passou por todo mundo, não deu nada certo, e ele acaba vindo. Tirando esse alérgico, a síndrome raras, 85% são autistas. Então, quando a gente tem um TEA, e a pessoa já, graças a Deus, já veio com isso daqui um pouco mais digerido, eu consigo avisar do transtorno sensorial, eu consigo avisar da apraxia, eu consigo falar da disfunção mitocondrial. Quando a Sandra chamou, né, o ano passado, a ideia era falar sobre visão integrativa, e dessa vez ela falou assim também, pô, Simone, também fala das dietas. Mas quando a gente fala de uma visão integrativa, gente, eu quero proporcionar essa pessoa com uma saúde boa, para que ela possa fazer a terapia, para que ela possa dormir bem, para que ela possa comer, para que ela possa ir para a escola, e tudo aquilo que organicamente pode atrapalhar, a gente coloca em dia. Não existe uma medicação para a cura do autismo, e quando eu falar cura do autismo, fuja correndo, tá? Porque não é esse caminho nosso. O que a gente quer deixar é esse ser humano com uma boa saúde, para ele conseguir ser o mais feliz que ele puder nessa vida, o mais independente que ele puder nessa vida, e ter a vidinha própria dele e escolher o que ele quer. Das crendices que tem, né, que começa, uma das crendices que existe é a dieta cura o autismo. Não, a dieta não cura o autismo. A dieta pode ajudar quem precisa daquela dieta para ter uma saúde melhor. Primeiro. Quem suplemento, vamos lá, vamos pegar outras crendices que a gente sabe quem tem. Quando a gente está fazendo uma visão integral do autista, a proposta é que ele não faça terapia nenhuma. De jeito nenhum, foge correndo também. Porque o objetivo, eu sempre falo para as famílias, você vai vir comigo, a gente vai pontuar, vai tratar, e você vai ficar meses sem vir comigo, porque você tem que ter o foco na terapia, tá? Você tem que dar a condição do organismo ter para ir lá para a terapia. Então, quando a gente está falando de visão integrativa, eu não estou falando, vai com aquele médico, vai resolver o mundo. Não. É aquele médico, o psiquiatra, o neuro, a fono, a TO, a professora, a psicóloga, se for o caso, a psicomotricista, a psicopedagoga, quem estiver envolvido com a situação. Num bate-papo semana passada com um neurologista que eu gosto muito, que daqui de São Paulo, a gente tem opinião muito contrária numa coisa. A investigação genética, para mim, é uma coisa que a gente tem que investir cada vez mais. Não para procurar uma cura, mas para saber mecanismos, porque o que a gente descobriu hoje talvez possa ajudar uma população futura. A gente sabe hoje que Um minuto, doutora. A gente sabe hoje que dos gatilhos ambientais, para as mães, por exemplo, ela ter hipotireoidismo, ela usar ácido valproico, um hipotireoidismo descompensado, uma vitamina D baixa, ela ser depressiva, ela ter ganho de peso, é uma coisa que já vai, assim, prejudicando. A criança que ficou ictérica há muito tempo, que é um ex-prematuro, que usou muito paracetamol, acetaminofén, é outra situação. E a idade do pai também. Muito obrigada, desculpa falar tão rápido, porque o assunto é assim. Tá bom? E obrigada. Nossa, é muita informação, né, gente? Acho que a gente precisava de mais umas 2 semanas só para falar desse tema, né, doutora? Porque é muito amplo, né?
Pessoal, quem fez a inscrição no site da FACISB, por favor, deixa o nome nos comentários, tá? Porque só deixando o nome nos comentários é que o pessoal aqui da faculdade vai se organizar para emitir os certificados, tá? Agora a gente vai partir para a sessão de perguntas e respostas. O pessoal está escrevendo, está enviando aqui as perguntas, né? Nossa equipe está selecionando aqui. Pergunta para o doutor Fernando, de Vanilda Bistafa. Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber se existe a classificação do grau do autismo como leve, moderado e severo. Boa noite, Divanilda. Existe sim. Eu não entrei nisso por questão do tempo, mas existe uma classificação dentro do que a gente usa na prática, no que é o DSM, é um critério diagnóstico dentro da psiquiatria, que divide sim entre leve, moderado e severo. O que muda para o prognóstico é o grau de estímulo que você vai dar para esse paciente, o risco de comorbidade que vai aparecer desse indivíduo, a demanda que você vai ter com esse indivíduo para que ele seja melhor assistido, melhor cuidado, e aí, igual a doutora Simone falou, que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Mas existe sim. Pergunta agora para a doutora Simone. Duas perguntas para a doutora. A primeira é da Roberta. Doutora, o que a senhora acha do uso da melatonina para dormir? E dieta cetogênica tem indicações em casos de TEA? E outra pergunta para a Simone, da Márcia Pinheiro. Doutora, tem medicações que acalmam o autista, mas prendem o intestino? Então, vamos lá. Primeiro para a Roberta, né? Roberta, a melatonina, ela é um bom indutor de sono, mas melatonina não é água benta, né? Então, eu posso usar melatonina por um tempo, mas eu tenho que ir atrás do processo inflamatório para ajudar e eu não precisar ficar dependente da melatonina. A melatonina, ela só ajuda para induzir o sono, ela não ajuda para manutenção, tá? Um trabalho maior que a gente tem de melatonina foi feito em ratos durante 19 meses e ela mostrou que ele tem uma alteração de uma citocina pró-inflamatória, que é a NF-kappa-beta. Mas a ideia no autista, a ideia na pessoa com autismo é talvez a gente começar com a melatonina no início, mas não é para toda a vida. A dieta cetogênica ela é estudada desde 1920 no Hopkins, que é um hospital bem de referência para a gente, para quem tem crises convulsivas e que são refratárias aos tratamentos convencionais, que às vezes usam 1, 2, 3, 4, 5 anticonvulsivantes. No autismo, a dieta de carboidrato específica não é tão rígida quanto a cetogênica, mas é o que a gente tem mais resultado para melhora de comportamento disruptivo. Então, realmente, assim, ela é uma dieta para a gente pensar, mas a cetogênica real, eu tenho ela mais como ideia para usar no convulsivo refratário a tratamento. Eu gosto da cetogênica, eu particularmente gosto dela, eu gosto mais da carboidrato específica, né, porque a cetogênica ela é muito limitadora para a pessoa e eu preciso ter uma mãe muito em cima para ficar dosando toda hora xixi para ver se a cetose está adequada ou não. Então, se fosse de uma maneira geral e a pessoa não tem uma convulsão de difícil tratamento, né, ela está só pelo autismo em si mesmo, eu falo, ó, vai para o carboidrato específico que eu acredito que você vai ter um resultado muito bom. A Márcia, ela perguntou dos remédios que acalmam, se eles podem ter constipação. A risperidona, o Aristab, eles têm uma questão de poder induzir a constipação e não se engane, porque o CBD não é alecrim dourado, porque ele também pode dar constipação e alguns anticonvulsivantes também podem dar constipação. Constipação numa criança autista, a primeira pergunta que a gente faz é, toma água? A segunda pergunta é, come fibra? Terceira pergunta é, faz exercício? Se você respondeu que sim, essas três, então, toma água adequada, come bastante fibra e faz exercício,
Aí eu tenho que pensar num problema de constipação para real. Mas a maior parte das vezes que a gente vê é a falta da combinação água e fibra, tá? Ou toma pouca água, toma muito suco, e a gente não quer que tome muito suco, senão piora o sensorial, piora a desatenção, piora a agitação. A gente quer que tome água. E a questão da fibra, que às vezes quando tem aquela parte sensorial, a criança não é muito fã de comer laranja e seu bagaço, não é muito fã de comer as folhas, e a gente tem outras maneiras de ajudar que a fibra venha até a gente conseguir colocar uma alimentação mais saudável. Sandra, só uma observação. Muita gente fala assim para mim, eu não vou conseguir fazer uma dieta seletiva, né? Um exemplo, uma dieta sem glúten por causa do valor. O que mais a gente quer, o que eu acho que mais a gente tem que indicar é faça a dieta mais saudável possível. Vá comer mais alimentos que você possa descascar, menos alimentos que você vai tirar do pacotinho. Porque a minha preocupação não é comprar um bolo sem glúten ou fazer uma bolacha, uma torrada sem glúten. Não, a minha preocupação é que a pessoa vai comer comida. Né? Comida, fruta, verdura, isso, para valer. Comida para valer. Isso é muito importante. Pergunta para o doutor Fernando. Doutor, à medida que os autistas vão crescendo, pode despertar sexualidade? Como lidar com isso? Tá mudo, doutor, seu microfone. Desculpa. Estão me ouvindo agora? Pode desenvolver, sim. A criança autista ele vai crescer, como qualquer outro indivíduo. Então, pode acontecer em alguns indivíduos um certo atraso desse desenvolvimento sexual. Mas, sim, ele vai ter a vontade do seu autorreconhecimento, com a masturbação. Isso vai acontecer com todos, pode acontecer. Então, o que eu faço na prática clínica, e que muitas mães se assustam, é não se assustar. Isso é completamente normal. As alterações, o conhecimento sexual. Oriente seu filho. Olha, faça isso num ambiente adequado, de uma maneira adequada. E é importante, sim, para ele essa fase. E aí é uma fase do psicodesenvolvimento, não do neurodesenvolvimento. A fase sexual do nosso psicodesenvolvimento é importante. Tá? Às vezes acontece lá nos 15, 16 anos, um pouquinho atrasado do que num indivíduo sem o quadro do autismo. Mas acontece sim. E não se preocupem com isso, gente. É extremamente normal. E assim como as mulheres sem o autismo, tem TPM, então tem lá o seu ciclo de uma maior agitação, mais irritada, que pode até vir a se machucar. Então, acontece toda a fase, as características sexuais, sejam hormonais ou as características externas mesmo, acontecem neles também, sem nenhuma diferença. Tem alguns comentários aqui. A Kelly está dizendo parabéns, doutor Fernando, pelos ótimos esclarecimentos. Jaqueline mandou, doutora Simone tem nos ajudado muito, só gratidão a Deus e pela vida dela. Né? A mãe da Rebeca. Bom, se tiver mais alguma pergunta aqui no estúdio, o pessoal pode passar, senão nós vamos deixar aqui para o encerramento. Uhum. Posso falar da experiência de mãe e sexualidade, Sandra? Por favor, doutora. Bacana. Eu tenho lá um filho com 20 anos e eu tenho pacientes mais velhos da mesma idade, e é exatamente isso que o Fernando falou. Tem um interesse na questão tanto da descoberta do corpo, né? Mesmo os meninos que não se comunicam de uma maneira ok. Alguns sofrem porque não conseguem ainda namorar, né? Eu tenho 2 pacientes que se casaram já
já eram meus pacientes, né? Casaram e não são Aspergers, ok? Mas mostraram um interesse pelo casamento e para constituir uma família. Então, assim, talvez alguns anos atrás, né, e ainda mais por conta das famílias, a questão da sexualidade fosse muito reprimida, e eu brinco muito com todo mundo. Ó, para de olhar com cara de assustado, que isso é normal, só pede para quando for, né, se conhecer, se manipular, que vá num lugar privado, que só ele tem acesso, tem que explicar as questões de vulnerabilidade, porque muitas vezes, mesmo o Asperger sendo muito consciente, ele ainda é muito inocente, então tem que explicar todas as questões do que pode, o que não pode ser. Eu tenho paciente no Tinder, todo feliz me contando que estão no Tinder, então assim, a gente sempre dá aquele toque, ó, mas fica, né, antenado nisso, sempre com os pais muito em cima, no sentido de orientar, né, de não deixar descambar. E além da sexualidade, gente, tem muito autista que quer constituir família, né? Que era uma coisa que meu filho nasceu em 2001, 2002 foi o diagnóstico, e eu ouvia muito assim, olha, não vai querer saber de nada. O Felipe só não quer saber de nada porque ele descobriu que se ele casar, ele vai ter que sustentar a casa dele. Só por isso ele desistiu do casamento. Mas até então ele não tinha desistido, porque ele achou que fosse continuar morando comigo, ok? Mas assim, muitos deles querem ter o seu companheiro, a sua companheira. Existe homossexualidade no autismo, né? E é uma coisa que é extremamente difícil de se falar. Tem dismorfismo no autismo, ou a pessoa que se olha como um outro sexo, e que eu acho que isso vai ser cada vez mais frequente, porque eles estão tendo mais vozes, né? Na minha fase, no começo de estudar autismo, aqui no Brasil, só quem falavam eram os pais e os médicos. Hoje em dia, a gente vê um monte de autista falando em rede. Quando eu comecei a estudar nos Estados Unidos, eu entrei numa rede social no Facebook, mais ou menos, que tem lá só para autista, que hoje é fechado, para tentar entender esse universo um pouco. Meu filho era muito pequeno e eu queria entender um pouco mais o universo de relacionamento deles. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente está começando a ter essa possibilidade de uma troca maior emocional e da pessoa se identificar com o gênero dela e tudo mais, e que é umas coisas que aí no futuro vão dar bastante coisa para o psiquiatra trabalhar, né? Porque graças a Deus aí a gente já fala assim, preciso de um psiquiatra, que a minha parte é bioquímica da história, né? Mas Tanto faz o doutor Fernando ou a doutora Simone falar. Tatiane Molina está pedindo para falar sobre o autismo regressivo. E aí, Fernando? Pode falar. Ó, o autismo regressivo tipo 2, ele, até alguns anos atrás, ele era muito rebatido, né? Então, a gente só divide a questão temporal pelo tempo de aparecimento dos relatos, né, do TEA. Então, aquela família que falou assim para você, a criança teve um desenvolvimento muito bom, com 1 ano ela batia palma, ela piscava, ela já falava algumas palavrinhas, ela dava tchau, ela tinha uma imitação muito boa, e que num determinado período, né, que varia aí dos 18 meses aos 36 meses, ela teve ou uma parada no desenvolvimento, ou pior, ela teve uma regressão, ela teve perda do que ela já sabia. E esse é considerado autismo regressivo, e ele tem também, ele não deixa de ter a base genética dele e a questão epigenética envolvendo, né? Mas é só uma questão temporal. Mais alguma coisa? Acho que os estudos hoje mostram que essa criança ela vai desenvolver muito bem até em média os 2 anos, né? Que é essa média que você falou, os 24. E na prática eu vejo muito isso também. É mais difícil você encontrar, ou é mais comum o tipo 1 mesmo. Só que os pais eles conseguem pontuar muito claramente. Ele foi muito bem, ele até começou a falar, falou algumas primeiras palavras, de repente ele quebra e abre um quadro mesmo com o diagnóstico do autismo. Bom, eu quero agora começar a
o período de encerramento. Não quero encerrar, não gostei de encerrar. Mas vou aproveitar para falar rapidamente sobre a AMA, né? Algumas pessoas estão perguntando sobre a AMA. A AMA é a Associação de Amigos Autistas de Barretos. Nós estou atualmente na presidência e eu estou com uma criança de 2 anos. Como é que eu faço para passar na triagem? Liga 3322-1888, agenda ou com a Letícia ou com a Maria José. A gente vai agendar para passar com a equipe multidisciplinar, que é a fono, a TO, psicólogo, educador físico, assistente social, e depois a gente encaminha para o doutor Fernando, né? Que aí encerra e fecha o diagnóstico ou descarta, tá? Eu gostaria de ajudar a AMA faz um trabalho social muito bacana. Como que eu faço? Tem várias maneiras: doação em conta, doação na conta de água, 3324-1888, liga lá, o pessoal vai estar informando como que faz para ajudar. Mais uma vez aqui eu quero agradecer as parcerias, né? Mais uma vez, muito obrigada à FACISB pela iniciativa, pelo convite aí para nós, a AMA também, a Faculdade Barretos, ao MOAB, ao AB, né, a 7ª sessão, ao Matheus, da Atlética, da FACISB, e ao Nicolas, do Centro Acadêmico da FACISB. Lembrando que amanhã, dia 28, nós vamos ter os temas Avanços de Direitos para a Pessoa com TEA, com a mediação da doutora Roberta Tomé Petrosic, que ela que é docente na faculdade, na FACISB, fono, no Centro Municipal de Reabilitação, convidados, doutor José Roberto Pedro Júnior, graduado em Direito, presidente da comissão da OAB, da pessoa com deficiência de Barretos, e membro do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência. E também a Viviane Guimarães, que é psicopedagoga, neurocientista, e é vice-presidente do MOAB de Brasília. Também teremos dia 29, né, com a mediação da Rosimeire Mendes, a Rosimeire que é mestre em educação e docente, coordenadora do núcleo de apoio aqui da FACISB. Convidadas a doutora Joanicele Brito, que é psicóloga lá de Brasília, também do MOAB, doutora Mariana Ducati, que é psicóloga aqui na Faculdade de Barretos, e a doutora Beatriz Helena Custosa, nutricionista, mestre em fisiopatologia clínica. Doutores, considerações finais? Fiquem à vontade. Pode começar, Simone. Eita, então vamos lá. Bom, muito obrigada, Sandra, Fernando, prazer em conhecer de novo a FACISB. E Sandra, olha, obrigada pela chance de falar, para a gente quebrar algumas crenças, né? E eu penso que, puxando sardinha para mim, que a gente tem que começar a falar mais sobre os autistas adolescentes e adultos, porque chega a menstruação, chega a desautonomia, chega a sexualidade, e esse é um campo que muitos pais ficam ainda perdidos. Então, deixo aí uma dica para vocês, que as próximas ideias sobre encontros que também abordem isso, porque a gente vê muita falta de informação ainda. Tá bom? E muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Doutor Fernando? Bom, queria agradecer a todos. A Simone, poxa, acho que a sua fala trouxe um conteúdo que é pouco falado, né, e muito importante. Eu acho que é uma preocupação pequena, eu acho que com muitos profissionais, nessa questão alimentar, no indivíduo como um todo, né, e você trouxe, mesmo num tempo rápido aí que a gente teve para falar, de 25, 20 a 30 minutos, mas conseguiu expor muitas coisas para que as mães também consigam identificar, olha, não é só uma agitação, não é só uma hiperatividade, não é só uma agressividade sem uma razão, pode ter uma razão clínica associada. E eu brinco muito que isso a gente
gente vê na prática médica, né? A partir do momento em que o indivíduo tem um quadro neuropsiquiátrico ou psiquiátrico primário, ele deixa de ter quadros clínicos para muitos profissionais, né? Então, você traz isso com uma vivência muito forte, né? Olha, existe. Atrás de um quadro neuropsiquiátrico, existe um quadro clínico, existe um indivíduo como um todo. Então, isso é importante. E aí eu queria agradecer também a Sandra, a Ama, né, a FACISB também, todos os presentes aí com as perguntas. A AMA é um serviço bacana, viu, gente? Para quem ainda não conhece, tem um espaço terapêutico muito legal. Se você não conhece, Simone, te chamo hoje. Tem um espaço bem legal, com piscina, quadras, um espaço para música. Então, é um espaço bem bacana mesmo, que é difícil de achar hoje em dia. Então, que promove um serviço aí como uma AMA, um serviço público, com as suas dificuldades, mas promove da melhor maneira possível. Então, queria agradecer novamente infelizmente, a todos. agora com essa pandemia, né, doutor? Tudo remoto, mas parece que dia 4 de maio a gente já vai voltar aí com as terapias presenciais. Ótimo. E vamos lá. Gente, mais uma vez quero agradecer a vocês, tá? Foi muito bacana o dia de hoje. Para a gente é um presente mesmo ter a presença de vocês, doutor Fernando, quanta sabedoria, né? Quanta experiência, a doutora Simone também veio trazer essa visão também para nós aqui, né? E eu quero finalizar, né? Mais uma vez, convidando o pessoal que está assistindo para participar amanhã, a partir das 7 horas da noite, né? A gente vai estar aqui de volta amanhã, a doutora Roberta que vai estar fazendo a mediação, junto com o doutor José Roberto, da OAB, e a Viviane Guimarães, de Brasília. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, pela presença do doutor Fernando, presença da doutora Simone, presença de todos que estão assistindo, né? O pessoal das faculdades, das instituições. Nós só temos que agradecer muito mesmo ao pessoal da FACISB. Vocês não estão vendo, mas aqui tem toda uma equipe aqui, viu? Eles montaram um super estúdio aqui, com luz, câmera, o negócio tá bonito aqui. Eu fiquei muito feliz, sabe? A gente fica bem lisonjeados mesmo, porque todo esse carinho para falar de autismo, né? E todo esse cuidado. Vamos falar de autismo? Vamos? Então vamos preparar um cenário bacana, convidando pessoas bacanas, né? Para falar sobre isso. Quero também agradecer aqui também aos cursos de pedagogia, né? As faculdades de pedagogia de Barretos. Hoje o pessoal, ao invés da aula, eles estão assistindo a palestra, né? Contando também como no currículo deles, né? Então, quero também mandar um beijão para vocês. Adriana, professora Adriana, Márcia Vedovato, Maria Alice, enfim, todo esse pessoal envolvido, né, na educação de Barretos, tá? Muito boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo bem grande. Doutora, um beijão também aí no Pipe. Doutor Fernando, muito obrigada. Até sexta. Até sexta. O senhor está aqui com a gente. E é isso aí. Muito, muito obrigada. Beijão para vocês. Tchau.